Olá, pessoal. Essa aqui é a última parte de revisão de literatura. Aqui eu quero entrar um pouquinho em algumas coisas que o pessoal pode fazer, não pode fazer, algumas dicas de como é que a revisão de literatura se relaciona com outras partes da dissertação, que é uma forma de também pensar um pouco a centralidade da literatura para o artigo ou a dissertação que a gente está fazendo. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que a revisão de literatura, aquela parte da dissertação que vai situar o leitor na teoria que a gente quer estabelecer o diálogo, isso aparece em síntese no primeiro parágrafo da introdução. Tá? Então, isso é uma coisa importante de pensar. Quando a gente põe a revisão de literatura na dissertação, ela espelha aquilo que já foi apresentado em síntese no primeiro parágrafo do texto, da introdução. Lembrando, o que é esse primeiro parágrafo da introdução? Ela é o primeiro parágrafo, ele é onde a gente estabelece um terreno comum com o nosso leitor. Né? Então, quando eu estabeleço esse terreno comum, o nosso leitor pode muito bem dizer, peraí, tá bom, tudo bem, eu entendo que você acha que é isso, deixa eu ler a revisão de literatura que você vai desenvolver lá na frente, para eu ficar convencido que esse é realmente um terreno comum, é um consenso do que está acontecendo. Tá? Então, aqui esse espelhamento é importante ter, tá? Porque você consegue ver se uma dissertação está bem estruturada quando esse primeiro parágrafo da introdução ela é realmente uma síntese da revisão de literatura que vem logo depois. Tá bom? O que mais? A revisão de literatura também é elaborada, ela é utilizada quando a gente está elaborando as hipóteses. Né? Então, vamos supor que eu diga o seguinte, olha, eu tenho a minha teoria do Williams. Eu faço um pedaço eu faço minha revisão de literatura, né, minha sessão de revisão de literatura, explicando o Williams. Maravilha. E aí eu posso, no final dessa sessão de revisão de literatura, dizer o seguinte, olha, o problema é que essa teoria não leva em consideração estruturas híbridas. Maravilha. Agora eu vou dedicar a próxima sessão, que é a elaboração de hipóteses, para pôr de pé hipóteses que vão prever quando que essas estruturas híbridas vão surgir. Tá certo? Quando eu elaboro essas hipóteses, eu trago algumas ideias que eu já apresentei na revisão de literatura, eu vou falar de custo de transação, eu vou falar das transações, eu vou falar de mercado, eu vou falar de hierarquia, eu continuo falando dessas ideias centrais. Mas eu vou trazer elementos novos, confiança, relacionamentos, eu vou trazer uma série de elementos novos, também baseados em literatura, para me ajudar a construir as hipóteses. Isso depois a gente vai ver direitinho quando a gente for ver na próxima aula, a elaboração de hipóteses. Mas vale a pena mostrar que a justificativa das hipóteses, o texto que justifica as hipóteses, também está dialogando com a literatura. Tá bom? E aí, que mais? Uma das coisas também que é super bacana, super importante de lembrar, é que depois que a gente termina a dissertação, a gente tem os dados, analisa os dados, interpreta os dados. A última sessão da dissertação, que é essa sessão de discussão, o que ela é? Ela é um retorno à literatura. Ela vai falar o seguinte, olha, eu tinha esse objetivo no meu artigo, na minha dissertação. Para eu ir atrás desse objetivo, eu fiz essas análises. Eu testei para testar estas hipóteses. Isso aqui foi corroborado, aquilo nem tanto. Como é que eu interpreto isso? Tá bom, beleza. Depois que eu interpreto isso, fantástico. O que que isso diz respeito à literatura que eu citei, né? Então,
de repente, eu quero expandir a teoria do Williamson. Então, eu começo a explicitar as contribuições à literatura. Então, de repente, eu consigo explicar melhor por que o meu padrão observado, os padrões empíricos observados trazem contradições. De repente, eu consigo mostrar variáveis que explicam a heterogeneidade de resultados. Ou então, eu posso, de repente, perceber que a forma como eu coletei os dados, a forma como eu analisei, de repente, exige que novos estudos sejam feitos. Então, tá bom, de repente encontrei o surgimento de estruturas híbridas no Japão. Mas alguém pode dizer, não, espera aí, a cultura japonesa é muito específica, é por isso que é muito mais fácil ter confiança entre empresas no Japão. Maravilha, no final da dissertação eu vou dizer, olha, eu preciso fazer o mesmo tipo de estudo em outros países para ver se os mesmos achados se repetem. Tá? Mas é aqui no final que eu estou interessado em saber o que eu estou trazendo de novo realmente para a literatura. Tá? A literatura, a revisão de literatura, ela é o momento onde vocês, mestrandos, vão mostrar que dominam a literatura, que estão lendo, que sabem do que está acontecendo nos principais jornais. Mas é mais do que isso. É também um momento que a gente consegue saber que vocês conseguem comunicar isso muito bem, né? Vocês conseguem explicar isso de uma forma muito tranquila para sua avó, para sua sobrinha, né? Que vocês conseguem, de certa forma, traduzir, às vezes, conceitos técnicos, vocês conseguem evitar jargões e conseguem explicar para qualquer leitor. Tá? Essa parte de comunicação é super importante, porque também, de certa forma, está mostrando o potencial de vocês serem professores, né? Professor de forma laica, né? Não precisa estar numa faculdade. Um trabalho de vocês. Vocês conseguem efetivamente traduzir conceitos difíceis para os seus pares. Tá? Então, não deixa de ser um treino importante escrever a revisão de literatura, porque é aqui que vocês também estão, de certa forma, se provando como tradutores de conceitos. O que eu queria trazer é aquela estrutura de pirâmide que a gente conversou na primeira sessão da aula. Então, uma forma de pensar a introdução é em forma piramidal, né? Eu começo com uma situação que eu posso já ter algum tipo de pergunta e depois uma resposta a essa pergunta. Eu posso também argumentar o como é que eu chego nessas respostas, na resposta. Posso trazer os argumentos de cara na introdução, né? A gente pode pensar isso como algo que será depois espelhado no restante da dissertação. Para cada uma desses blocos que eu já trago na introdução, como se fosse parágrafos, né, na introdução, para cada um desses parágrafos, depois eu vou expandir em 2 ou 3 parágrafos na dissertação. Se vocês pensarem que toda a dissertação de vocês é um espelho da introdução, eu estou trazendo argumentos que estão suportando esses principais argumentos que estou apresentando na introdução, fica mais fácil de estruturar. E para o leitor, se torna uma leitura mais lógica. E também ele consegue, de cara na introdução, saber o que ele pode esperar para o restante do texto. Isso traz um conforto muito grande, evita grandes surpresas. Tá? Uma coisa que também vale a pena a gente tentar evitar é encheção de linguiça, né? Às vezes a gente lê um monte de coisa, a gente quer usar todas essas coisas no nosso texto e põe tudo lá. Às vezes para mostrar trabalho, às vezes para não desperdiçar nada, às vezes porque a gente acha interessante, às vezes é porque a gente acha que é bacana, a gente quer passar para frente. Pessoal, evitem isso, tá? Evitem colocar coisas que não precisa na dissertação. Coloquem apenas aquilo que suporta o argumento de vocês. Somente.
que é muito engraçado, muito comum, que às vezes acontece comigo quando eu estou lendo uma dissertação, é que às vezes, cortando tudo que é encheção de linguiça, você percebe o contrário. Aquilo que tinha que estar na dissertação não está. Então, às vezes a gente percebe que a encheção de linguiça é uma forma de esconder a carência daquilo que realmente precisa, tá? Outra coisa que vale a pena pensar é evitar jabuticaba. O que eu quero dizer com jabuticaba é algo que puxa, isso aqui é algo único. Esse caso aqui que eu estou estudando é único. Esse setor aqui é único. Então, logo, não tem nada, não tem literatura que poderia ser usada como antecedente. Em geral, isso não é verdade. Em geral, todos os casos, todos os setores, todos os fenômenos têm algum tipo de antecedente, alguma coisa já foi estudada que pode ser aproximada, que pode trazer um pouco de luz para aquilo que a gente está estudando. É muito raro a gente se defrontar com fenômenos 100% novos. Outra coisa que também vale a pena evitar é um tipo de dissertação que se pareceria mais com um relatório de consultoria, né? Você traz um monte de dados, um monte de números, você mostra conhecimento específico daquele setor, mas às vezes é excessivo e cansa o leitor. E também o leitor fala assim, tá bom, beleza, mas por que eu estou lendo tudo isso? Onde é que o autor quer chegar com tudo isso? Então, tome cuidado, tá? Tragam esses dados, essas informações, para ajudar no argumento. Se isso for distrair o leitor, se isso for cansar o leitor, evitem. E, finalmente, novamente, de novo, cuidado com colcha de retalhos. Cuidado com a tentação de construir o argumento de vocês como se fosse bloquinhos de resumos de papers que vocês foram lendo, tá? Isso não funciona. Isso pega mal e a gente tem que evitar mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado e a gente depois vai fazer exercícios de sala de aula.